Incendeia a tua noiva, amém? Amém. E nós somos a noiva que o Senhor vai vir buscar. Então eu peço que você vire-se ao seu lado e olhe para uma pessoa que está nesse momento aí do teu lado, amém? E faça uma oração para ela. Às vezes a pessoa que está do seu lado precisa de uma cura, às vezes ela precisa de um abraço, às vezes ela precisa de uma palavra. Então se vire para a pessoa do seu lado e declare e olhe para ela. Profetize a cura, a libertação, a transformação, que o amor de Cristo entre nos nossos corações, que a presença do Espírito Santo seja real no nosso meio, que haja mudança de vida, de atitude, de caráter, que possamos entender o querer do Senhor esta manhã, que possamos nos voltar para Ele e entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o Rei e Senhor da nossa vida, e que sem Ele nós nada podemos fazer, porque Ele é tudo para nós e Ele é tudo em nós. Aleluia! Dá um abraço para o seu irmão, tome seu lugar. Aleluia! Então tome seu lugar, amém? Vamos nos assentando. Senhor, eu te peço que fale conosco esta manhã, que tu fale, Senhor, aquilo que tu queres através da minha vida. Usa a minha boca, usa os meus lábios, e que os nossos corações estejam prontos para receber a palavra do Senhor esta manhã. Você que está nos assistindo na live, que está chegando agora, Deus abençoe a sua vida, que essa palavra entre no seu lar, entre no seu coração, e que nós possamos viver um pouco mais daquilo que Deus tem planejado para nós. Amém? E só para dar uma voltinha aqui, vamos relembrar que nosso calendário bíblico está por aí. Nós estamos dentro do calendário bíblico, a gente está vivendo no mês de Sivan, que é ainda a estação da primavera. Então agora, terminando o mês de Sivan, nós passaremos para outra estação. De 3 em 3 meses a gente troca a estação. Quanto mais a gente entender estações e tempos dentro da Bíblia, mais nós vamos viver coisas diferentes. Às vezes é complicado quando a gente fala, né? E é difícil entender. Eu até entendo vocês, porque é difícil a gente entender logo no começo. Eu que já venho, estudando há muitos e muitos anos, cada vez que eu estudo mais, eu entendo mais, eu compreendo mais, e aquilo vai entrando como mel dentro da gente. A gente tem que entender, mas se você não abrir seu coração, não abrir seus ouvidos para essa palavra e ficando gravada no coração de vocês, mais difícil é entender. Quanto mais difícil, menos você vai viver as promessas de Deus para ti nesta terra, porque todas elas envolvem o que a Bíblia diz. E a Bíblia, já lá em Gênesis 1,14, diz que o Senhor criou luminárias, estrelas, céu, lua, tempos, estações, dia e noite, para fazer diferença na nossa vida. Então, se a gente não entende, a gente não consegue viver. Lembrando que os 3 meses de primavera são Nissan, Iyar, Sivan. Nissan começa o ano bíblico. O que a gente faz em Nissan? Páscoa, Pesa, que é a nossa libertação. Quando a gente sai uma libertação, a gente começa a entrar num deserto. Então a gente sai da libertação, mas a gente vai passar pelo deserto. Por que a gente passa no deserto? Porque o Senhor quer se revelar para ti. O Senhor quer que tu conheça Ele. Então Ele se manifesta na nossa vida de várias formas para a gente conhecê-lo. Ele se manifestou como Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Passamos para o mês de Sivan. Ele veio e nos completou com o quê? Com o quê? Os 10 mandamentos que Ele entregou para o seu povo no Monte Sinai, no mês de Sivan, que nós vivemos hoje como conhecido Pentecoste. Pentecoste é grego, mas o nome da festa realmente bíblico é Shavuot, que significa semanas. Por quê? Porque lá em Levítico ele disse: quando vocês saírem da Páscoa, a partir de hoje, vocês vão contar
49 dias mais um, ou seja, 50, Pentecostes, 50. Vocês vão contar, porque lá eu vou entregar para vocês um grande mistério. E qual foi o mistério? Os 10 mandamentos. Quando Jesus veio, semana passada eu ministrei sobre isso para vocês. Jesus estava onde? Na festa de Shavuot. E Jesus falou para os discípulos quando ele ressuscitou: em breve eu vou entregar algo para vocês. E o que ele entregou em Shavuot? O Espírito Santo de Deus, e teve um grande derramamento do Espírito em Pentecostes, que estavam todos reunidos lá no cenáculo, que nós iremos novamente, que é aquela experiência rica lá no cenáculo. E lá no cenáculo foi derramado o Espírito Santo. Ou seja, foi nos colocado o nome de Pentecostes, mas é Shavuot. Então ali é tudo Sivan. Olha a intensidade que nós vivemos esses 3 meses. Olha a intensidade. A estação da primavera é uma das mais fantásticas de toda a Bíblia. E agora em Sivan nós acabaremos a estação da primavera e vamos entrar em verão. Então a próxima ali, a música, a gente vai entrar em verão. Aí eu vou começar a ensinar a estação de verão para vocês. Queridos, é muita coisa para aprender, eu sei. Muita coisa para a gente ir mastigando, mas você tem que mastigar. Porque o ano que vem nós vamos participar de outras coisas que Deus me falou aqui que eu vou fazer na igreja. Então esse ano eu estou dando um leitinho materno, porque o ano que vem nós vamos comer arroz e feijão nessa estação. Então eu estou ensinando aos pouquinhos para que vocês venham crescendo e aprendendo, para que cada dia mais a gente consiga viver a verdade de Cristo. Porque não tem nada mais lindo do que a gente viver o que ele escreveu na Bíblia e a gente poder testemunhar disso e dizer: nossa, eu vivi isso esse tempo. Eu vivi isso nesse mês. Ai, olha o que Deus fez aqui. A gente tem que aprender com isso. Tá bom? Então, hoje, eu vou falar de uma festa não, mentira. Vou falar de um livro que acontece dentro do mês de Sivan. E esse livro é Ruth. Então, eu vou pedir para a minha mais nova DJ, linda lá, abençoada, abrir o livro de Ruth. E nós vamos lendo vários versículos assim, e eu vou falando. Eu vou ministrar Ruth hoje, porque ele acontece dentro do mês de Sivan. Só para dizer para vocês que é o mês de Sivan, em 1 Ruth, lá no versículo 22, diz assim: elas chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Ou seja, Sivan, semana passada eu ministrei isso, é o mês da colheita. Eles começam a colher todos os frutos agora no mês de Sivan. Vira para o seu irmão e diz assim: irmão, nós estamos em tempo de colher fruto. O que tu plantou para colher? Olha para o seu irmão e pergunta: o que tu plantou para colher? Porque só colhe quem planta. Se você não plantou nada, você não vai colher nada. Se você plantou, você vai colher o que plantou. Então, quando a gente começa o mês da primavera, começa o mês da nossa planta, a gente já está plantando. Quando chega Sivan, a gente vai colher, mas só colhe quem planta. Então, fica ligado, se não plantou nada, amém, irmão, ainda temos mais uns dias aí para você plantar alguma coisa, tá bom? Ainda dá um tempinho de plantação. Plante para colher. Então, em Ruth, aconteceu exatamente o mês de Sivan. E nós vamos falar um pouquinho. Se a gente, olha, esse livro de Ruth, né? Eu estava até muito confuso. O que eu vou ministrar disso? Porque a gente pode falar 30 mil coisas dentro desse livro. E daí eu, resumindo, eu falei para Deus: Deus, me deixa falar o que tu quer então, porque eu tenho tanta coisa para falar do livro. Me diz o que eu vou escolher. Então agora a gente vai começar e Deus vai me levar para o que Ele quer. Então vamos ler Ruth 1. Ruth 1 diz assim: quando os juízes ainda julgavam, nos dias em que houve uma fome na terra, certo homem de Belém foi viver no território de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o nome de sua mulher era Naomi. E seus 2 filhos se chamavam Maquion e Quileon. Eles eram Efraim
de Belém, de Judá. Chegaram à planície de Moabe e se estabeleceram ali. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela foi deixada, ela e seus 2 filhos. Eles arranjaram dentre as mulheres de Moabe, o nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Eles viveram ali durante cerca de 10 anos. Então, Macom e Quileon morreram, e a mulher ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Primeira coisa que o Senhor começa a falar conosco no primeiro versículo. Elimeleque era da onde? Eu li ali agora. Elimeleque era da onde? De Belém. Certo? O que significa Belém? Casa de pão. Então, a família dele era da casa de pão. Elimeleque e Naomi viviam na casa do pão e tinham 2 filhos. Mas aconteceu uma fome terrível. E eles começaram a ter falta de tudo. Ou seja, necessidades mais variadas possíveis. A fome, dinheiro para pagar aluguel, talvez alguma doença. Eles começaram a dizer, meu Deus, está muito difícil viver na casa do pão. Eu vou ter que arranjar outro lugar para me viver, porque está difícil ficar aqui. Olha o que o ser humano diz, a primeira coisa, irmão, aprenda, não sai da casa do pão. Não troca a tua terra. Não troca a terra do pão, tá? Eles acharam que não suportariam a tristeza, a pobreza, a angústia, a dor, a falta, e resolveram se mudar para uma terra estranha, que é Moabe. Moabe era uma terra estranha. Eles eram estrangeiros naquela terra. Ou seja, quando tu entra como estrangeiro numa terra, tu não conhece nada. Tu não conhece ninguém, tu não sabe seus costumes, tu não sabe seus hábitos, tu não sabe como é o povo, né? E eles estavam estruturados. Eles tinham uma família estruturada, mas pela angústia, pela tristeza, pela falta, pela fome, resolveram sair. O que isso nos diz, né? É muito mais fácil a gente sair do que perseverar. O pastor tem colocado um postzinho lá, que é tudo aquilo, né? Você tem 3 coisas na vida que tu faz. Ou tu persevera, nem me lembro o que está escrito lá. Ou tu insiste, ou tu desiste. Sempre é mais fácil desistir. Quando as coisas são difíceis para nós, é bem mais fácil você dizer, eu não vou mais fazer isso, do que você continuar persistindo para dar certo. É bem mais fácil, num relacionamento, você dizer, ai, acabou, não quero mais sofrer, tu vai para lá e eu vou para cá, do que tu sentar e arrumar a tua história. É bem mais fácil no emprego, quando o patrão é ruim, ou quando o patrão te xinga, ou quando ele chama atenção, é bem mais fácil você sair do teu emprego e querer arranjar outro, do que tu persistir no teu emprego e arrumar aquilo que Deus te deu. Porque para o ser humano é mais fácil desistir do que perseverar. Mas o Senhor nos deixa chaves dentro da Bíblia. E a Bíblia toda nos ensina que a gente tem que se sacrificar. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então você tem que aprender a obedecer, a entender que às vezes um tipo de sacrifício que tu faça vai te trazer um grande galardão lá na frente que você não enxerga. Porque nós nunca enxergamos hoje nem o amanhã. Mas o Senhor, Ele enxerga lá anos na frente o que tu não consegue entender. E a gente só vai entender depois de muito tempo, né? Depois que passa tudo, a gente vai entender os porquês das coisas que acontecem na nossa vida. E Elimeleque, então, aqui ele tinha uma estrutura, só que ele estava passando por um momento difícil. E falaram, vamos sair, vamos para Moabe, vamos tentar nossa vida em outro lugar, vamos para uma terra estranha, vamos ver o que vai dar. Né? Às vezes a gente dá umas de louco e diz, vamos ver o que vai dar, vou fazer isso para ver o que vai dar. Chegaram em Moabe, o que aconteceu? Já quando entraram na terra estranha, o marido da Noemi morreu, ou seja, Elimeleque morreu na terra estranha. Daí ela ficou com seus 2 filhos. Os 2 filhos casaram com 2 meninas que eram de Moabe, ou seja, moabitas.
e vocês sabem que os moabitas não se dão muito bem com o judeu. Quem é a raiz de Moabita? Vocês sabem? De Ló, queridos. Quando Ló, lembram que as duas filhas de Ló despiram o pai, tiveram relações sexuais e tal? Então, os moabitas é de uma das filhas de Ló, essa descendência. Então, não é muito, né? Eles andam muito juntos. E eles foram exatamente dessa terra. E eles casaram, os meninos casaram com duas moabitas, com Ruth e o meu aqui na minha tradução é Ofre, mas eu não sei como é que é. É Ofra, aqui é Ofra. Bom, enfim, casaram com elas e Noemi começou uma nova vida ali. E daí diz: então, Malom morreu e a mulher ficou sem os dois filhos e sem o marido na terra estranha. Ô tristeza isso. Então ela se preparou para voltar da planície de Moabe com as suas noras. Pois na planície de Moabe, ela ouviu dizer que Adonai dera atenção ao seu povo ao lhe dar comida. E ela deixou o lugar onde estava com suas duas noras e tomou a estrada de volta a Judá. Queridos, Deus ia deixar eles passando fome muito tempo? Não. Ele iria prover, assim como ele proveu. E daí ela escutou: opa, voltou a ter pão lá da casa do pão. Por que eu saí da casa do pão? Ia ter pão lá, ia ter pão. Sempre tem pão. Sempre vai ter pão. Depende de você esperar o momento de comer o pão. Mas o pão sempre vai ter. E daí ela pensou, né? Vou voltar. Nem o filho pródigo, que ela falou ontem, a pastora André nos ministrou sobre ele. E o filho pródigo também, de repente, ele se deu conta: opa, lá na casa do meu pai tem comida. E a casa do pão sempre tem comida. Mas depende, às vezes você vai comer só uma fatia. Às vezes você vai poder comer um pão inteiro, às vezes dois, quando está com muita fome. Mas o pão nunca vai faltar. Porque Jesus não falta em momento nenhum, queridos. E Jesus é o pão da vida. Então ele nunca vai faltar dentro da casa do pão. Nunca. E aí ela escutou: opa, agora não tem mais fome lá, vamos voltar. Pegou as suas duas noras e começou a fazer o caminho de volta. Caminho de volta, às vezes é muito difícil. E geralmente você nunca mais encontra o caminho da volta. Vocês já notaram isso? Geralmente você não volta mais para o caminho. Você acaba arranjando outro caminho, mas tu não volta para a casa do pão. E aqui ela começaram um caminho de volta. Vocês imaginam uma mulher, já mais idosa, com duas noras, sem marido, sem filhos. E vocês sabem que pela tradição e cultura judaica, né? A mulher que não tem marido, ela não tem nada. E quando ela tem filho, ainda o filho é o sustento dela. Mas sem filho, só mulher não valia nada. Porque a mulher era totalmente dependente da figura masculina. Então ela não tinha nem marido nem filho. Só mulheres, 3 mulheres corajosas. Que mulheres lindas dessa Bíblia. E elas começaram a caminhar juntas. E eu imagino, né, uma dizendo para a outra: não, vamos, Amy, vai dar certo. Ah, mas eu estou tão cansada. Não, mas vai dar certo. Não tem momentos na nossa vida que a gente precisa olhar para alguém e o alguém dizer para ti: vai dar certo. Continua a caminhada, vai dar certo. Não desanima, não existe. Vai, persevera. E assim ia uma junto com a outra. Porque a gente não vive sozinho no mundo. Glória a Deus. A gente precisa dos irmãos. A gente precisa um dos outros. A gente precisa do marido, da irmã, do filho, da filha, da nora, do genro. A gente precisa de família. A gente precisa um do outro. E aqui é uma família de Cristo. Você tem a sua família de sangue, mas na igreja você tem uma nova família, que é a família que é o corpo de Deus, que vai entrar no céu junto. Então isso é a sua família. E a gente aqui vai se empurrando, né? Um ajuda o outro, um dá uma palavra de ânimo para o outro, um ora pelo outro, um incentiva. E foram as 3 voltando no seu caminho. E Naomi disse às 2 noras:
Cada uma de vocês deve voltar para a casa de sua mãe. Que Adonai mostre a vocês a sua graça, como fizeram para com os mortos e para comigo. Que Adonai conceda a vocês segurança na casa de um novo marido. Ela as beijou, mas as duas começaram a chorar em alta voz. E elas lhe disseram: não queremos retornar. Não, nós queremos retornar com você para o seu povo. Primeira coisa que eu vejo aqui: que sogra linda. Porque elas choraram em alta voz. Ou seja, elas amavam essa sogra. Essa sogra deveria ser uma baita de uma sogra. Fiquei me perguntando se eu sou sogra. Se eu sou boa sogra, né? Sogra eu sou. Não sei se eu sou boa sogra. Boa sogra parece que eu estou sendo, mas boa sogra eu não sei. Às vezes eu me pergunto: será que eu estou sendo uma baita de uma sogra? Bom, um dia que eu morrer, vocês vão saber se minha nora vai falar o nome dele. Mas é só assim que às vezes a gente acaba sabendo, né? Quando ficam as histórias, quando ficam as boas lembranças, de você dizer: nossa, sabe aquele dia que me aconteceu aquilo? Minha sogra me ajudou. Sabe aquele dia? Minha sogra estava lá. Isso é o que com certeza ela fez para as duas noras dela, porque as noras não queriam deixá-las, mas estava difícil. Estava difícil permanecer junto. Estava doído, dolorido. O processo da volta é doloroso. Você tem que ter renúncia. Você tem que ter coragem. Você tem que ter cara para dizer: eu me arrependo, eu quero voltar. Eu quero entrar de novo na casa do Pai. Eu quero voltar para casa. Você tem que ter coragem para dizer isso. Quantos filhos saem da casa dos seus pais e não querem voltar porque são orgulhosos? Porque dizem: eu não vou dar meu braço a você, voltar lá para dizer que não deu certo a minha vida. Não volto. Eu vou trocar a casa, mas eu não volto lá para casa. E às vezes eles perdem a sua vida. Morrem sem ver seus pais, sua família, por orgulho, por soberba. E aqui ela diz: minhas filhas, eu sou velha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, voltem para a casa dos seus pais. E elas choravam e disseram: não, a gente quer ir contigo lá para a terra estranha. Porque para elas ia ser uma terra estranha, porque elas nunca tinham morado em Belém de Judá. Então elas disseram, e Noemi disse: voltem, minhas filhas. Ou seja, realmente, elas eram filhas delas. Há uma grande diferença de você dizer minha nora e minha filha, ou meu genro e meu filho. Então elas eram filhas delas. Por que vocês desejam comigo? Ela começou a fazer uma pergunta para elas: eu ainda tenho filhos no útero que poderia vir a ser marido de vocês? Voltem, minhas filhas, sigam o seu caminho, pois eu sou velha para arranjar marido. Mesmo que eu dissesse a vocês que ainda tenho esperança, ainda que eu me casasse esta noite, desse luz a filhos, vocês esperariam por eles até que eles crescessem? Vocês se recusariam a casar com outros homens só por causa dessas crianças que nasceriam? Não, minhas filhas. Eu me sinto muito amargurado por causa de vocês, pois a mão de Adonai está contra mim. Só dando uma parada aqui. Vocês estão sentindo a amargura de Noemi? Vocês estão sentindo a tristeza de Noemi nesse texto? Noemi devia estar dilacerado, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a olhar as coisas que se passaram e tem tanta coisa que a gente tinha vontade de arrumar, né? E fazer conserto, e fazer diferente, mas não dá. E Noemi, nessa caminhada, ela deve ter dito: por que a gente saiu daquele lugar? Por que eu saí da minha casa? Deixei meu terreno, deixei minha casa por nada. E vim morar numa terra estranha. E aqui nessa terra estranha, eu só tive desgraça. Meu marido morreu, meus filhos morreram, eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho R$1
centavo no bolso. Eu não tenho comida, eu não tenho como me sustentar, que fará sustentar mais 2 meninas jovens e bonitas. Como que eu vou dar conta disso tudo? Ela estava amargurada. Ela estava triste olhando para a vida dela e pensando, o que eu fiz na minha vida? Por que eu não pensei diferente na época que eu tive a oportunidade? Por que eu incentivei o meu marido a sair da nossa terra? Que às vezes a mulher dá uma incentivada, né, no marido ou vice-versa, a fazer uma coisa que depois tem um preço alto para pagar lá na frente. Ah, gente, se desse para voltar a vida, quanta coisa voltaria, quanta coisa faria diferente. Por isso que quando a gente tem vivência, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Mas as mais novas querem escutar? Porque as mais velhas têm para contar? Não. Que querem fazer do seu jeito. Mas aqui Noemi estava rasgada. E o que ela falou? O Senhor pesou a mão sobre mim. Quando a gente está numa situação muito ruim, muito difícil, a gente acha e diz que é o Senhor que está pesando a mão sobre nós. Mas o Senhor estava pesando a mão sobre ela. Quem fez a escolha? Quem saiu do seu lugar? Deus mandou? Eles quiseram sair. Eles quiseram fazer algo diferente. E aqui ela está dizendo, o Senhor pesou a mão contra mim. Queridos, o Senhor nunca vai pesar a mão contra ti. Ele nunca vai deixar de te amar. Ele nunca vai deixar de mostrar o caminho, de cuidar de ti. Nunca. Mesmo que tu erre, mesmo que tu caia, mesmo que tu maldiga o nome dele, ele nunca vai deixar. Porque ele sempre está com a gente. Sempre, sempre, sempre. É nós que ou deixamos ele ficar junto, ou deixamos ele sentar na cadeira. Mas ele sempre vai estar junto. E Naomi estava com essa dor profunda, de tristeza. Imagina essa mulher assim, um poço de depressão. Um poço de amargura. Sabe quando a gente vê uma pessoa assim, a gente vê que ela é amarga nas palavras? Porque as palavras dela eram muito amargas. Posso eu ter outro filho na minha velhice? Vocês suportariam ficar esperando meu filho ser gerado e crescer para casar com ele? Vocês já têm 24 anos, 30 anos, aqui não diz idade, mas imagino que elas eram jovens, 20 e poucos anos. Vocês não suportariam esperar? Ou seja, só palavra de amargura. Está muito difícil, minha nora. A gente está sem comer há 2 dias, vocês ainda querem continuar junto? Eu vou chegar lá na minha terra, não tenho nada. Não tenho nada para oferecer para vocês. Vão embora. Volta para a casa do teu pai. Na casa do teu pai vai estar melhor, vai estar mais feliz. Volta para casa. E daí nós vemos aqui uma atitude linda da Ruth, né? E elas choravam em alta voz. E daí a Orpa, então, deu um beijo de despedida na sogra. Uma desistiu. Uma falou, tá bom, de tanto tu falar que está difícil, que eu estou vendo que está difícil, vá que seja pior ainda para a minha vida, né? Tá bom, eu desisto, eu vou voltar para a minha família. Foi chorando, mas voltou, foi embora. E Ruth, linda, e sabe o que Ruth quer dizer? Amigo, né? Companheira. Ruth quer dizer isso. E Ruth disse para ela, daí ela disse para Ruth, veja sua cunhada querida, ela voltou ao seu povo e ao seu Deus, volte você também e siga a sua cunhada. E Ruth disse, não insista para que eu te deixe e pare de seguir você, pois aonde você for, eu irei, e onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E onde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultado. Meu Deus, gente, que atitude! Que atitude! Quantos você conhece que tem essa atitude para a sua vida? Às vezes nem os filhos têm essa atitude. Mas ela, a nora, disse, pare de me mandar embora. Eu te amo, eu quero estar do teu lado. Se tu tiver com fome, eu vou estar junto.
tinham muitos outros deuses. Mas ela disse: eu não quero outro Deus, eu quero o teu. Eu não quero outra vida, eu quero estar do teu lado. Aonde tu for, eu irei. Aonde tu morrer, eu quero ser sepultada contigo. Meu Deus, gente, que palavra! Que mulher determinada, que valor dessa grande mulher. Não escutar os ventos contrários. Quantos devem ter dito para ela no caminho: sai do lado dela. Tu não está vendo que ela é velha, que ela vai morrer em breve e que ela não tem nada para te oferecer. Olha para ti como tu é bonita. Olha como tu é jovem. Olha como tu tem fôlego. Não anda com ela. Desiste. Volta atrás. Volta para a tua terra. Não anda com ela. Quantas pessoas devem ter dito isso para ela? Quantas pessoas devem ter dito para ela: sai da casa de pão. Não vai para lá, querida. Será que tu não sabe que lá não tem pão? Não vai lá não tem pão. Tu não escutou que está uma fome. Por que tu quer ficar lá? Não fica. Mas Ruth teve uma atitude digna de honra. Ruth teve uma atitude digna de uma pessoa de bom caráter. Porque o bom caráter de Cristo jamais abandona. O bom caráter de Cristo não desiste. Está difícil? Tá. E daí? Vamos passar juntos. Tem pão para comer hoje? Só um. Vamos dividir. Né, queridos? Tem feijão? Lá em casa não pode faltar feijão. Quando falta feijão, fica ficar nervosa. Porque a gente chama feijão. Então, quando falta feijão, eu digo para ele: acabou o feijão. Ou seja, tem que ter feijão aqui. Vamos dividir. Vamos comer as duas. Eu vou comer feijão com ovo. Mas vamos estar juntos. Aleluia. Atitude de quem conheceu o verdadeiro Deus. Porque quando ela diz para ela: o meu Deus é o teu Deus, é porque ela conheceu o Deus que Naomi contava para ela quem ele era. Porque naquela terra estranha, Naomi não tinha cultura dela de adoração, de oração, mas ela com certeza ensinou as manas dela quem era o Deus dela. Porque ela já tinha idade, então ela viveu muitos anos em Belém. Então ela deveria contar as histórias, que nem a gente conta, né? Sexta de noite na reunião, até quem estava na reunião de oração, a gente começou a relembrar as histórias antigas aqui da igreja. Rimos um monte disso, lembrando, e lembrando do fulano, do ciclano. Gente, isso é história. Isso é raiz. É de dizer: eu estava lá aquele dia. Nossa, sabe aquele dia? Eu também estava. Lembra do senhor Argemiro? Pois então, a frase do senhor Argemiro que ecoa até hoje, né? Não só estive como não estarei. Então até hoje ecoa coisas do passado, mas que são duas lembranças. Aleluia. Que são coisas que tu vai levar para o resto da tua vida. Uma história. Uma árvore demora muito para criar raiz. E ela vai se apegando nas rochas mais firmes que ela encontra, ela vai se enrolando. Porque quando vem o vento, a tempestade, o furacão, ela não cai. Por isso que a Bíblia fala do cedro do Líbano. Porque o cedro do Líbano, ele pega a raiz e se enrola nas rochas. E ele não cai. E é isso que o Senhor, porque toda a Bíblia nos ensina com palavras simples, cotidianas, da cultura deles, para que a gente entenda o que Deus quer falar com a gente. E aqui, Ruth disse: eu vou contigo, vamos embora, estou nessa. E elas começaram o retorno para a casa do pão. E assim, que Adonai, e ela ainda diz, né, a Ruth, que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. Ah, coisa linda isso? Lindo! Quando Naomi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, ela não lhe falou mais nada. Ou seja, determinada. Olha para sua irmã e diz assim: irmã, determina na tua vida o que tu quer. Não volta atrás. Que a gente tem mania de determinar coisas. Porque agora, vou chutar, né? Agora todo domingo de manhã eu vou na igreja.
E vou terça, e vou quinta, e vou de noite. Tem épocas na nossa vida que a gente fica falando isso. E de repente começa, hoje não vou. Mas amanhã. Mas hoje eu estou cansada. Mas hoje eu não tomei banho. Mas hoje eu não sei o quê. E a gente se desdetermina. O que você determinar, querido, insista em fazer. Não desista, porque A, B, C, D, E vieram falar para ti. Não saia do seu caminho, porque está difícil, porque você está no deserto, porque você não está vendo nada, porque Deus me castigou, porque Deus fez isso. Não faça isso. Continua o teu caminho. Continua o teu caminho determinada. A quê? A encontrar o Senhor lá no final dele. Porque se você sair do caminho, talvez você não encontre Ele quando Ele chegar aqui. Então continua. E elas voltaram. Assim, as duas prosseguiram até alcançar Belém. Quando elas chegaram a Belém, a cidade inteira foi tomada pelo alvoroço causado por elas. E as mulheres perguntaram, será esta Naomi? Então a gente já vê que Naomi devia estar muito mal. Porque para uma pessoa perguntar, será esta a Diana? É porque ela voltou muito diferente, né? Ela voltou muito diferente porque ela saiu. E perguntaram, será esta Naomi? E Naomi disse, não me chame Naomi. Porque Naomi quer dizer agradável, tá? Bonita, agradável. E elas me perguntaram, e ela disse, chame-me Mara. Ou seja, Mara é amarga, pois o El Shaddai tornou a minha vida muito amarga. Eu saí completa e Adonai trouxe-me de volta vazia. Gente, olha que palavra forte. Ela saiu da casa do pão completa, mas ela está voltando vazia, amargurada, entristecida, achando que Deus esqueceu dela e que pesou a mão contra ela e que não ama mais ela e que não tem mais jeito para ela e que está tudo errado e que nada deu certo. É isso que ela estava pensando. E uma coisa que a gente aprende, não desista, porque Deus não desistiu do seu propósito na tua vida. Não desista, porque o propósito dele não foi esquecido no meio do caminho. Ele ainda sabe quem tu é, ele ainda conhece as tuas promessas, ele ainda anda contigo. Não desista. E ela diz, eu saí completa, eu volto vazia. Então não me chama mais agradável, porque eu não sou mais uma pessoa agradável para conviver do meu lado. Sou amarga. Tudo que eu falo é amargura. Eu não sou mais agradável. Eu não tenho mais sorriso para dizer, que dia lindo. Eu me sinto amarga, porque eu perdi tudo. Eu me sinto triste, porque eu não vejo mais Deus agir na minha vida. Eu estou com amargura, porque eu não encontro Deus mais na minha história. E foi isso que ela resumindo, foi o que ela quis dizer para eles. E ela disse, por que chamar-me Naomi? Adonai testemunhou contra mim, e El Shaddai me afligiu. E foi desse modo que Naomi voltou com Ruth, a mulher moabita, a sua nora, acompanhando-a desde a planície de Moabe. E elas chegaram em Belém no princípio da colheita da cevada. Então aqui tem um segredo judaico que vocês têm que entender culturalmente, e até hoje é assim, tá? Porque a cultura deles não morre nunca. A Bíblia lá é viva e eficaz todos os dias. Eu estava até escutando a menina, aquela que faz um monte de programa e tal, e ela estava dando um podcast, ela estava falando, e ela estava dizendo que Israel é uma coisa muito louca. E é mesmo, quando você for lá, você vai ver que é muito doido lá. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que não acreditam em Jesus, tudo que tu caminha tem Jesus, porque historicamente é comprovado que ele esteve ali, que ele viveu ali. A Bíblia, ela é um livro de começo, meio e fim, e toda ela conta uma história de Deus, desde a criação,
até quando vai acabar, que não acabou ainda. Então, tudo lá é diferente. Tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você fala. Ela falou, é uma terra muito louca. É louco. É muçulmano, é árabe, é palestino, é uma mistureba. É bairro judeu, é bairro cristão, é bairro árabe. É uma loucura. A mistura. Mas é o lugar mais visto nesse mundo. Por quê? Por que todo mundo quer brigar por Israel? Um pedacinho de terra desse tamanho, gente, pequenininho, pequenininho, que a gente em uma semana anda de norte a sul lá. Por que todo mundo quer lá? Por quê? Porque o mistério está lá. O mistério é lá. É lá que Jesus vai voltar. Todo mundo quer aquela terra. Todo mundo quer um pedacinho daquela terra. Então elas chegaram na época da colheita. Quando é a época da colheita? Primavera. Sivan, elas chegaram lá. E então, culturalmente, aprendam. É assim, ó, eles estão fazendo a colheita do trigo, da cevada, da romã, o que for, tá? Câmara, não importa. Eles vêm, a multidão de funcionários vem no campo e começa a recolher. Mas tudo que cai, fica. Porque quem tem necessidade pode ir lá pegar à vontade de comer. Não é retirado do campo. Aqui não, né? Vai até o último grão e joga no lixo. Lá não. Por exemplo, eu estou lá na barreira, eu peguei um cacho, caiu um outro bonito, a gente tem a tendência lá pegar o bonito do chão, né? Aí é bonito, vou pegar, só deixa os podres. Não, lá não. Caiu, fica. Porque tem gente que precisa se alimentar e agora é época de fartura, então todo mundo vai comer, porque todo mundo é igual. Todo mundo come. Então elas chegaram exatamente nessa época da colheita. E daí, Noemi disse para ela, Ruth, aqui na minha terra, a gente tem um hábito. Você vai lá, porque eu estou velha, cansada, de certo, ela tinha uma artrose, tinha uma artrite, sei lá o que tinha, né? Mas aqui diz que ela já era velha e tinha dores. Então, ela falou, vai tu e colhe tudo que tu puder no chão, porque aqui é liberado chegar e colher nossa lavoura. Vai lá e traz alimento para nós, Ruth. Já pensou se Noemi tivesse chegado sem Ruth? Já pensou se Noemi tivesse chegado assim na Ruth? Ia pagar o preço. Oh, Jesus, como ela ia sofrer dobrado. Graças a Deus que Ruth se determinou a ajudá-la. E daí Ruth foi para o campo de quem? De Boaz. E sabe quem quer dizer Boaz? O resgatador. Ai, coisa linda essa história. Gente, a Bíblia é tão linda. Tão linda. E ela chegou no campo do resgatador. E sabem que lá outra tradição, se morre o meu marido, no caso, né? Algum parente, se ele tem irmão, o irmão dele é obrigado a casar comigo e eu gerar filhos para ele ter descendência. Se não tem irmão, tem que ter algum parente, algum primo próximo, algum tio próximo, mas alguém tem que casar com a viúva para que ela tenha segurança. Porque é o homem que traz a provisão financeira para dentro de casa. Então, a mulher tem que ter segurança. Então, ela tinha que casar com alguém, né? E daí ela manda Ruth para Boaz. Por quê? Porque Boaz era da descendência do marido de Ruth. Ele era. Então, ela manda ele para o campo da descendência do marido de Elimelec. E a Ruth vai. E daí nós vemos uma história linda de Ruth, né? E aqui aconteceu de ela estar na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimelec. Quando Boaz chegou de Belém, ele disse aos seus ceifeiros, Adonai seja com vocês. E eles responderam, Adonai o abençoe. Em seguida, Boaz pediu ao seu servo que supervisionasse os ceifeiros. Quando a gente for para Israel, a gente vai lá nos campos dos pastores, no campo de Ruth. E você vai ver que linda o campo que Ruth colhia. É lindo demais. E sabe que não tem construção até hoje lá? Até hoje. É lavoura. É lindo demais. Foi lá dentro que a Letícia apagou a luz e nos deixou no escuro. Lembra da rocha? Que a Letícia e o pastor apagaram a luz e nos deixaram dentro da rocha. No escuro lá dentro. Nós ficamos lá no escurão. Então, lá é o campo dos pastores. Aí é lindo lá. E ela diz, né? E daí Boaz diz, de quem é essa moça? Ou seja, queridos, ela era uma moça bonita. Ela se destacou.
porque Boaz perguntou: quem é essa moça? E o servo que supervisionava os ceifeiros respondeu: ela é a moça de Moabe, que voltou com a Noemi da planície dos Moabitas. Ela disse para mim, um ceifeiro contando, né? Por favor, permita-me recolher e juntar o que caiu dos feixes atrás dos ceifeiros. Então ela foi e permaneceu lá de manhã até agora, com exceção de um curto período de descanso no abrigo. E Boaz disse a Ruth: você ouviu isso, minha filha? Não vá recolher em outro campo, tá? Não deixe este lugar. Fique aqui com as jovens que trabalham para mim. Mantenha os olhos no campo em que os ceifeiros trabalharem e siga os jovens. Ordenei a todos os rapazes que não te incomodem. Quando tiver sede, vá e beba das jarras de água cheias pelos rapazes. Aqui eu vou resumir. Ou seja, Boaz abriu as portas para Ruth e para Noemi, porque ele conhecia Noemi, ele conhecia Elimelec, era parente dele, e ele falou: Noemi está voltando numa situação difícil, eu vou resgatá-la, eu vou ajudar ela. Então, Ruth, tu tem liberdade, minha filha, passa o dia inteiro aqui recolhendo, recolhe tudo que tu puder, come à vontade. E Ruth levava muito para casa. E daí a Noemi disse: meu Deus, Ruth, onde é que tu conseguiu tudo isso? Daí ela falou: dos campos de Boaz, o teu parente. Ele me disse que eu posso me colher à vontade, trazer para casa, fazer o que eu quiser, que eu posso me sentar lá no abrigo, que eu posso beber água. Ele foi muito bom para comigo. E daí Noemi disse: minha filha, ele é parente do meu marido e ele tem um dever para comigo. Então, minha filha, nós vamos fazer assim, ó. Esta noite, tu vai tomar banho, vai te arrumar, vai ficar cheirosa. E Boaz dorme lá vamos chamar assim, um acampamento lá, que os homens ficam na época da colheita, porque é na época da colheita isso. Então, tu vai lá, depois que ele estiver dormindo, tu vai debaixo das cobertas dele e fica bem quietinha nos pés dele. Gente, olha a lindeza de Ruth. Escutar tudo isso e obedecer. Você já pensou isso? Uma menina estrangeira, sem conhecer a cultura, ela poderia morrer apedrejada se tivesse errado alguma coisa. E ela escutou o que Ruth determinou, o que Noemi determinou. E Ruth disse: tá bom, eu vou fazer. Se arrumou, tomou banho, foi lá para os pés dele, botou a cobertinha assim e ficou. Quando o Boaz acordou, ele falou: minha filha, o que tu faz aqui? Daí ela contou para ele, né, o que ela estava fazendo ali. Daí ele falou: Ruth, existe um homem ainda da família de Elimelec que teria um direito à tua vida. E eu não posso passar por cima dele. Gente, vocês veem como as regras são regras e não volta atrás? Porque a gente aqui no Brasil tem mania de passar por cima de ordem, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, ninguém escuta ninguém. E é um banzé de confusão. É, né? É terrível isso aqui na nossa cultura. Um quer passar a perna no outro. Se fosse aqui, por acaso, ele ia perguntar para o outro se ele queria casar com ela. Ele ia dizer: quer ficar comigo? Então tá, vem aqui, que é eu e tu e eu, não estou nem aí para ninguém. Não é? Mas não, tem respeito, amor verdadeiro, a bênção de Deus sobre eles, porque se tu não faz certo, a bênção de Deus não está em ti. Se você não faz certo, querido, isso é real. A bênção de Deus não está sobre ti, porque tu tem que fazer o que é certo. E daí Boaz disse: mas Ruth, eu vou falar com ele. Se ele não quiser assumir, então tudo bem, eu vou te assumir. E daí o que aconteceu? Ele, ansioso, ficou esperando, né, para falar com o outro cara de manhã. E perguntou para ele, contou toda a história: olha, chegou Naomi, Ruth, Moabita, e ela precisa de um marido, elas precisam ser cuidadas, Noemi está velha, Ruth não abandonou ela, e eu quero que elas tenham uma vida digna. Tu quer casar com Ruth?
E daí, eu nem me lembro o nome dele aqui também. E ele perguntou, daí ele falou, eu quero. Ele falou, se tu quer, então casa com ela. Daí quando ele, né, o outro, foi ver bem a história, ele deve ter pensado o quê? Vou ter que carregar uma velha junto. Ixi, vou ter que sustentar ela também até uma... Não, seguinte, não quero não. Pode ficar para ti. Daí o Boaz falou, então eu vou casar com ela. Chamou Ruth e casou com Ruth. E aqui ele diz, deixa eu ver, então Boaz levou Ruth e ela se tornou a mulher dele. Ele se relacionou sexualmente com ela e Adonai capacitou-a a conceber. E ela deu luz a um filho. Bota para mim lá, Bárbara, por favor, o capítulo 4, a partir do 13, 4:13. E ele falou, as mulheres disseram a Naomi, bendito seja Adonai, que hoje proveu a você um resgatador. Que seu nome seja conhecido em Israel. Que ele restaure a sua vida e proveja para você na velhice, pois a sua nora deu à luz e ela ama mais do que 7 filhos. Gente, coisa linda! A nora ama mais a sogra do que as 7 filhos. E Naomi pegou o menino e levou-o no colo, e ela se tornou a sua ama. E as mulheres da vizinhança lhe deram um nome, e elas disseram, um filho nasceu para Noemi, e ele se chamou Obed. Queridos, olha aqui esse final. E chamaram o nome. Este é o pai de Jessé, pai de quem? Vira, passa o próximo lá nos 8. Olha as gerações de Ruth e Noemi. Pérez gerou a Esrom gerou a Ram gerou a Aminadab gerou a Nazon gerou a Salmão gerou a Boaz gerou a Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ou seja, queridos, a persistência, a determinação, o amor, o não ao abandono, trouxe a raiz de Jesus através da vida dela. Coisa linda isso, gente. Coisa linda, eu quero toda, meu Deus. Vocês pensem em Naomi pegando aquele bebezinho no colo e dizendo, Deus teve misericórdia de nós. O Senhor está nos dizendo aqui, queridos, não desista antes do tempo. Não desista, não desanime, porque o tempo não acabou. Não bota ponto final na tua situação. Naomi queria botar um ponto. Eu sou velho, eu não consigo, não vai dar certo, Deus me abandonou, eu estou no lugar errado, eu tenho que trocar de lugar, não vem comigo, fica lá, me abandona. Ela queria botar um ponto final na vida dela. E Deus estava dizendo, ei, não bota ponto, bota vírgula. A tua história não acabou, tu nem sabe que tem um resgatador te esperando. Tu nem sabe que eu vou mudar a tua história ali na esquina. Quando tu acordar amanhã de manhã, a tua história vai mudar. E tu está botando ponto. Tu está entregando as pontas. Como é que a gente diz que está entregando as pontas? Está entregando os pontos. Está deixando tudo ir. Porque tu acha que não vai dar certo. Tu acha que já fez o suficiente, que daqui por diante não tem mais jeito. Daqui por diante eu não vou conseguir, daqui por diante vai dar errado, daqui por diante está muito difícil. Esse deserto não vai acabar nunca. É Jesus. Mas Naomi conseguiu ver a glória de Deus de novo na vida dela. E ela conseguiu ver a descendência abençoada que através dela Ruth gerou. E Ruth, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua determinação, entrou na genealogia de Cristo. Que grande mulher valorosa. E hoje, queridos, eu quero te dizer uma coisa.
Existem duas situações na nossa vida. Ou a gente pode ser Naomi hoje, ou a gente pode ser Ruth. Qual das duas tu tá? Tu tá para Naomi? Tu tá para amargura, para desistência, para eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo? Ou tu tá para Ruth? Vai dar certo, eu vou continuar, eu vou fazer, Deus é comigo, Deus vai fazer. Para qual lado tu tá? Qual lado você tá? Tu tá para Naomi ou tu tá para Ruth? Amiga, fiel. Tem vezes, queridos, que a gente precisa tanto de uma palavra. Só de uma palavra. Um abraço. Deus é contigo, vai dar certo, eu estou junto, vou fazer, vou te ajudar. Do lado que tu está? Está do lado do deixa a vida levar? Eu não vou me meter porque não é comigo. Eu não vou falar porque não tem nada a ver com isso. Eu não vou fazer, eu já fiz o possível e daqui eu não faço mais. Qual é o lado que tu está? Qual é o lado que tu está? Meu casamento está muito difícil, não quero mais, vou desistir também. Qual é o lado que tu está? Quando eu me converti, você me lembra dessa frase. E foi a frase que eu disse para o Senhor. Se tu não fizer alguma coisa daqui por diante, não quero mais. A gente tem isso, né? E o Senhor está dizendo, não desista. Não desanime. Não limite o poder de Deus. Nós temos mania de limitar o que Deus pode ou não fazer na nossa vida. Eu sei que isso aqui eu vou fazer porque está certo. Agora aqui, Deus não vai fazer. Não, porque Deus me abandonou, porque isso aí não vai acontecer. Você está limitando o poder de Deus. Naomi, ela queria botar limite no que Deus podia fazer. Ela achou que Deus não poderia mudar a situação dela. Mesmo ela conhecendo a Deus, ela achou que a situação dela não mudaria. E hoje, como que a gente se coloca? Botando esses limites como Naomi? Estamos amargurados, entristecidos, a ponto de desistir, a ponto de abandonar o barco, a ponto de, não quero mais. Ou você está como Ruth, que entrou para fazer diferença, entrou para trazer algo bom, entrou para dizer, estou contigo até a morte, vou estar contigo, e aonde for enterrado, estou junto. Teu Deus é meu Deus, o que tu servir eu vou fazer, o que tu mandar eu vou obedecer. Que lado você está? Porque o lado morno, eu quero dizer para vocês que você não está para lado nenhum. Porque o morno, Deus vomita. Sabia disso? É Bíblia, tá? Deus vomita o morno. O morno é aquele que, hoje eu estou te amando. Amanhã eu estou te odiando. Hoje eu vou contigo, tá? Nunca mais quero ver aquela pessoa. Isso é um morno. Um dia, eis-me aqui. No outro você pergunta, entendeu? Eis-me aqui. Não está mais. Queridos, que atitude que você tem? Se é uma pessoa determinada de atitude que nem Ruth para conseguir entrar e ver o que Deus tem para ti. Porque Deus não se revela assim. Ele vem se revelando. Se ele contasse para nós o que ia acontecer daqui a um ano, ia ser tão fácil, né? Ou não, né? Mas a gente ia ter pelo menos uma direção do que fazer, né? De para onde ir. Ontem eu estava escutando uma história real. Nossa, eu chorei rios. Eu choro pra caramba. Deus, me choro sozinha lá, chorando uma história real de vida. Daí eu estava dizendo para o Marcos, meu Deus, como acontece coisa triste nesse mundo. Eram duas histórias, duas vidas, de dois homens. Um multimilionário, mas tinha um problema gravíssimo no pulmão, e desde criança ele tinha sido tirado no pulmão dele. Então ele só tinha um, e ele respirava muito mal, e o médico desde criança disse que ele não passaria de 20 anos. Mas ele já tinha 40 anos e estava vivo. E ele conheceu uma moça simples, mas ele era uma pessoa educada, amorosa, gentil, e ele se apaixonou por essa moça, e eles fizeram planos de casar, de ter filhos,
E ele casou com ela era uma aeromoça, então mostra ele morando muito bem de vida, com um iate, com um lanche, mas sempre tossindo, sempre ficando fraco, sempre perto da morte. E uma outra família de um rapaz alegre, feliz, bem-humorado, cheio de vida, de 19 anos, que se apaixonou na faculdade, que fazia faculdade, que era o filho brincalhão da casa, que brincava com os irmãos, brincava com a mãe, brincava com o pai, saudável, bonito, e de repente, esse saudável, bonito, teve uma paralisia cerebral e entrou em morte cerebral. 19 anos, o menino. E os médicos disseram, não tem mais saída. Você vai doar os órgãos. E uma semana antes, ele nunca tinha feito a carteira de motorista. Ele tinha feito e ele colocou como doador. Uma semana antes que tinha passado. E daí eles falaram, ele queria doar. E daí a família ficou, doa, não doa, né? E daí doaram. E os médicos disseram, olha, 5 vidas vão se beneficiar com a vida dele. A córnea, os pulmões, os rins, não lembro mais o que, 5 vidas serão salvas. E daí a família perguntou, nós saberemos quem vai receber os órgãos dele? Porque deve te dar um negócio de ver, né? E daí ele falou, é proibido por lei a gente dizer quem recebe. Aí, tá, doaram os órgãos, teve inteiro, e esse milionário ganhou os pulmões dele. E ele disse para a esposa dele, antes de ir para o hospital, eu acho que eu não quero fazer cirurgia. Eu já vivi tão bem toda a minha vida. Eu tive você, tive dinheiro, eu tive tudo, eu não quero. E daí ela falou, se você não quer viver por ti, vive por mim. Porque eu não quero ficar sozinho. E daí ele foi, fez a cirurgia, e quando ele fez a cirurgia, ele perguntou para o médico dele, quem me doou os meus pulmões? E daí ele falou, a gente não pode dizer, mas ele tinha muito, né? E ele falou, por favor, descobre para mim. E daí ele contou quem deu os pulmões. E quando ele abriu a carta, ele disse para ela, eles chamaram ele de Anjo Gabriel. E daí ele falou para a mulher, querida, sabe quem me doou? Um menino de 19 anos que tinha a vida inteira pela frente. O Anjo Gabriel se chama Cris. E eu quero conhecer essa família. Daí ele chamou a família toda do rapaz para ver ele. E eles choraram. Imagina tu ver, né? Criança, tá o rim lá dentro, o pulmão. E eles ficaram bem amigos. E a história verdadeira é que ele criou uma ONG para abrigar as pessoas que têm que fazer transplante e não tem aonde ficar. Porque quando ela chegou no hospital, ela era muito rica, então ela tinha tudo. Mas ela viu muita gente dormindo no chão, no saguão, e perguntou para a enfermeira, quem são? Daí a enfermeira falou, as pessoas que não têm condições de pagar um hotel, um lugar para ficar e não tem aonde se alimentar. Daí eles criaram uma ONG com o nome do menino que existe até hoje. Mas, queridos, são tantas histórias, tantas situações difíceis na nossa vida, tanta coisa que acontece. Por que a gente tem mania de querer abandonar? Por que a gente tem mania de querer desistir e não persistir? Persista naquilo que Deus entregou na sua mão. Não desista, seja igual a Ruth, determinada, onde tu vai, eu vou. É para fazer, faz. Não é para fazer, também eu vou fazer. O marido quer bife? Falei bife, porque eu sou todo fogão, né? Daí quando ele quer fazer bife, eu digo, bife? Glória a Deus, eu vou fazer bife. Queridos, persista naquilo que Deus deu na sua mão. Ame mais, abraça mais, tenha mais amor, mais empatia. E esse pai, quando chegou na frente do hospital, que o filho morreu, estava toda a faculdade orando e chorando com eles na rua, e ele disse, a única coisa que eu quero que vocês façam hoje é chegar em casa e abraçar e dizer que ama quem vive com você. E se você tem pais que moram longe, ou irmão, telefone e diz, eu te amo, você é importante para mim, porque o tempo é de Deus e a gente nunca sabe
está para acontecer. Queridos, persista no amor. A palavra diz que o amor vence tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Mas o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Ah, como é difícil esse amor. Ah, que amor doído. Mas esse é o amor. Não desista, seja útil hoje. Saia de Naomi, coitadinha de mim, nada dá certo. Coitadinho de mim, tudo que eu faço não é bom. Sai da vida de Naomi, que se achando uma coitadinha. Você não é coitadinha, você tem um Jesus, um Deus que vive dentro de ti. Você não tem nada de coitadinho. Você tem o Senhor radiando dentro da tua vida. Que coitadinho o quê? Sai do Naomi. Manda Naomi pro inferno. Diga não, eu não aceito. Eu sou de Deus, eu vou me determinar, eu vou persistir, eu vou batalhar, vai dar certo, Deus é comigo, Deus vai fazer. Seja Ruth, determina na tua vida e vai dar certo. O resgatador está aí, gente. O resgatador está aqui. Não saia da casa de pão. Persista na casa de pão. Permaneça na casa do pão. Se você vai comer pão inteiro, meio pão, ponta de pão, pão duro, pão velho, não importa, coma. Vai chegar um dia que o resgatador vem com abundância de pão. Faça a sua parte, porque Deus nunca deixará de fazer a dele na sua vida. Faça a sua, que tenha certeza que Ele está fazendo a dele. Amém? Hoje, então, nós vamos nos levantar como Ruth. Amém? Levanta! Nós vamos nos levantar como Ruth, determinada a dar certo, determinada a tocar nas coisas e elas prosperarem, determinada a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Não desista dos seus sonhos, porque Deus não desistiu dos sonhos que Ele tem para ti. Não desista da sua caminhada, prospera, confia, acredita, toma posse, amém? Hoje você é Ruth, amiga, fiel, ajudadora. Não seja amarga, não seja difícil. Às vezes a gente é difícil para o outro. Peso. Não seja peso, seja leve. Amém. Seja abundante, tanto em abraço como em palavra, como o que for, seja abundante no amor e na graça. O resto, joga fora, porque não vai servir para nada, só para trazer amargura e dor no coração. Amém? Então vamos aqui para frente. Pega a mão aí do irmão. Deus abençoe sua vida, querido. Um bom domingo. Seja Ruth, seja determinada e ame. Ajude essa obra, tem o nosso Pix. Faça algo a mais. Em nome de Jesus, amém.